Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma live aqui, uma live fora do horário, mas resolvemos aparecer. Esperando o Dr. Caio, vamos conversar sobre a eleição. Quais são as atitudes, quais são as formas que a gente pode trabalhar para ser eleito. Vou esperar o Dr. Caio chegar. Com essa musiquinha, não sei se vocês estão ouvindo. Saindo agora de um processo de mentoria muito gratificante. Mulheres com as mulheres muito empenhadas em fazer um mandato melhor. Isso é muito interessante, é muito gratificante quando o trabalho surge dessa forma, né? Enquanto isso, vamos esperar o Dr. Caio chegar, o Dr. Caio aparecer por aqui para conversarmos então um pouquinho. Pensando na nossa eleição, no nosso município, sei que muitas vezes a gente acaba pensando, não quero me envolver, mas precisamos de bons gestores e precisamos de pessoas de bem também nos representando. Olá, Dr. Caio. Esperar, vamos lá, Dr. Caio. Peça aí. Não sei se a música tá tocando. Tá aqui em cima, ó. Se você olhar o tema, tá ali na parte de cima, tem um título. Não faça isso e seja eleito do jeito certo. Dr. Caio, eu vou te chamar então. Dr. Caio, peça aí. Vamos conversar. Não me deixe falando sozinha. Muito bem. Apareceu por aqui. A música tá atrapalhando? Dá para escutar? Nesse momento tá dando sim. Só que eu tenho a impressão que para quem Baixinho. tiver com a internet ruim, ela vai ficar picando. Vai ficar dando pequenas falhas. Para quem for nos assistir. Olá, Olha, pessoal que está entrando. Patrícia Eu Barbosa, pensei, candidata a eu deputada. pensei. Ah, Parabéns. Eu pensando, né? Não vai entrar ninguém, olha a hora, né? vai entrar Eu gente sim. geralmente tô dormindo essa hora. Não, mas Estou aqui. doutora Olá, Laura, Laura. aqui na nossa região, como o sol. Vou inventar uma desculpa aqui, ó. Nesse... Eu ia dizer. Eu tava esperando o sol aí se põe antes. Aqui o sol Se põe chega, depois. aqui o sol chega mais Acabou de se cedo. pôr. Exatamente. Acabou Mas de se pôr, né? aqui 10 horas não. da noite. Vamos. Mas a Hábitos senhora noturnos. é isso mesmo. Bem, doutora Priscila, hoje nós vamos conversar com aqueles que pretendem ser vereadores ainda no futuro. Isso é muito necessário, porque a gente vive num país democrático. Isso quer dizer que o povo é o titular do poder e o povo que escolhe os seus representantes. Então, E que se mantenha assim, né? sim, se mantém assim. E então a gente vai Vamos deixar. compartilhar algumas dicas sobre o que o candidato lá no futuro, lá em 2024, o que ele não deve fazer. Enquanto isso, dá boa noite ao O que ele Danilo, não der. Bem-vindos, boa bem-vindos. noite Yara, boa noite Fabi. E aí o nosso tema então é: não faça isso e seja eleito, do jeito certo e com votos de sobra, gastando muito pouco. E aí, doutora Priscila, para ser eleito a gente vai repetir a fórmula. Não tem muito segredo a respeito disso. Ele pode focar em ter a quantidade necessária de votos e estar filiado no partido viável. Esses dois pilares.
Não adianta estar no partido viável e não ter votos suficientes, mas também não adianta ter muitos votos se o seu partido não for viável. E agora, para explicar o que é um partido viável, vai ter que ver os outros vídeos, que isso vai gastar um tempinho. Mas basicamente é o partido em que o somatório dos votos dos candidatos nele contidos vai superar o quociente eleitoral. Vai passar de um determinado parâmetro que é calculado a partir do número de votos válidos dividido pelo número de vagas. E aí, a quantidade de votos, a gente tem sempre falado. Fazendo do jeito certo, você vai ser eleito. Com votos de sobra e gastando pouco. Ou nada. Mas você não vai começar do jeito errado. E eu estava conversando um dia com uma pessoa que está pensando em ser candidato a vereador, sabe, doutora Priscila? E ele me disse que quer ser candidato a vereador porque ele conhece muitas ruas que precisam ser asfaltadas. Olha aí o Juscelino, nosso amigo, presidente de Associação dos Municípios, lá no Espírito Santo. No Espírito Santo. Bem-vindo, Juscelino. Bem-vindo a todos. Todos bem-vindos, todos que nos assistem. E aí, doutora Priscila, ele disse, esse cidadão que quer ser vereador, que ele vai ser vereador para ajudar a asfaltar as ruas. Ô, louco, meu. Pois é. E aí... Estilo Faustão. Ô, louco, meu. E aí nos cabe fazer a seguinte pergunta. Como que o vereador vai asfaltar a rua se asfaltar a rua não é papel do vereador? Ou ele vai arrumar um serviço na empresa que faz asfalto, né? Vai ficar lá puxando o piche, dando uma ajeitada ali para poder esparramar o asfalto em cima da rua, que não deve ser o caso. Ou ele está pensando em pedir favores Ele vai ter ao trabalho. prefeito. É, mas não vai adiantar. Ou será que ele está pensando em pedir ao prefeito que asfalte aquela rua? Bem, quem decide onde vai ser asfaltado é o prefeito. Então, se o vereador pretende que o prefeito faça essa gentileza, entre aspas, para ele, então o vereador vai ficar devendo favor para esse prefeito. E aí vai funcionar do jeito errado, como se fosse uma organização mafiosa. Quem não assistiu, assiste o filme O Poderoso Chefão. Tem o 1, 2 e o 3. E lá mostra muito bem como que funciona uma organização mafiosa. É um fazendo favor para o outro e depois devendo favor. Se o vereador vai precisar que o prefeito faça um favor para ele, depois o prefeito vai cobrar esse favor. Como que o prefeito vai cobrar? No dia que o prefeito quiser aumentar o imposto, aumentar o IPTU, ele vai mandar para a Câmara o projeto de lei e vai falar com o vereador. Pois é, vereador, você está querendo que eu assalte aquela rua, né? Pois é, preciso que você aprove esse projeto. E aí, como é que o vereador vai fazer, se ele tiver entrado nesse jogo? Eu gosto de falar que isso chama arapuca de pegar vereador. Ele caiu no joguinho, e aí? Como é que ele vai sair? Ai, isso é bem complicado, Tem né? a boa notícia. Se ele tiver caído nessa armadilha, o melhor que ele faz é passar a votar de maneira consciente. E se o prefeito não atendê-lo, não der mais espaço para ele, paciência. Paciência, porque esse não é o papel dele. Mas e como que ele vai ficar perante a sociedade se ele prometeu que ele ia ser eleito vereador para poder asfaltar a rua, para colocar parquinho na praça, para poder colocar rede elétrica na rua? Se ele prometeu essas coisas, ele vai ficar desacreditado. Então, a melhor coisa que você faz é comece do jeito certo. Olha que privilégio. Vocês que ainda não são vereadores, vocês têm um privilégio que muitos vereadores não têm mais. Vocês conseguem começar do zero. Vocês conseguem começar fazendo direito desde o início. Já viu o vereador fazendo errado, doutora Priscila? Já, pois é. Essa risada foi irônica. Pois é. Tem muito cidadão. E é tão difícil, e te confesso, doutor, que é tão difícil tu quebrar esse vício e a pessoa tá lá fazendo errado, e tu tá dizendo, não, tá errado. Tá errado, tu vai ser processado, tu vai ser preso. Sim, exatamente. E é assim mesmo. Mas tem vereador que faz isso, tem vereador que ainda divulga essas coisas, né? Mas onde eu quero Sim. chegar, vocês que ainda pretendem ser candidatos, vocês que ainda pretendem ser candidatos para ser vereadores no futuro, vocês conseguem começar do jeito 100% certo. E aí, muita gente começa errado, não é porque é mau caráter, porque é bandido, é porque não sabe. Tem muita gente que começa errado porque não sabe o que o vereador faz. A Priscila, por exemplo, quer dizer, a Patrícia está aí com a gente online, ela é candidata a deputado.
E tem uma vantagem, Patrícia, no seu caso. Ninguém nasce sabendo. E você está correndo atrás da informação. Então você consegue, o primeiro passo, a primeira sugestão que eu dou para você, Patrícia, é descobrir o que um deputado faz. E o que um deputado faz é muito parecido com o que um vereador faz. O deputado é o poder legislativo também, só que no âmbito estadual. Então ele vai legislar, vai fiscalizar e vai representar o povo. Basicamente isso, que a princípio parece pouco, mas dá trabalho para o mandato inteiro. Dá trabalho. Então, a Juliana está conosco aí, ó, presidente de Câmara, a Luma, nossa amiga lá do Instituto Comum Brasil. Calma aí, posso fazer um convite? Faça para todas as Quem mulheres. que é presidente presidente de Câmara e vereadora? Tá aí uma Eu vou pedir para eu vou fazer um link, tá, doutor? Tu me perdoa, mas tá autorizado. eu vou pedir para que me sigam lá no meu Instagram, tá? Junto com vereadores sensatos, mas eu tenho uma mentoria que inclusive foi aberta hoje, justamente e apenas para vereadoras. Né? O doutor Caio participou só para vereadoras, por enquanto, né? Eu já vi homens ali pedindo, mas estou fazendo um adendo, tá? Vai lá, Juliana, vai lá no meu Instagram depois que terminar essa live, me segue lá e tem o link, me adiciona no WhatsApp, me chame que eu te ajudo. Vai e lá tenho também. Certeza que vou ajudar. Patrícia vai lá também, Denise, quem tiver interesse, siga a doutora Priscila. Mas prosseguindo então, doutora Priscila. Agora voltamos para o nosso. Vamos lá, Fecha parênteses, tá? Mas a senhora não falou qual que é o seu Instagram. Quem quiser descobrir, vai no vereador. É verdade. Vai lá. Vai ali no Vereador Sensato, que tem várias postagens, inclusive nos stories tem uma. É só também Mas ver qualquer coisa... quem que o vereador Sensato segue, são apenas 5. Tem o Senado, a Câmara dos Deputados, o TCU, a doutora Priscila e eu. Então vai ser fácil achar a doutora Priscila lá. Mas de qualquer forma é Pris Amaral. Qual que é mesmo o seu Instagram, doutora? Isso, é @Pris_Amaral. Isso aí. Então, prosseguindo, vai lá. Não faça isso e seja eleito com votos de sobra e gastando pouco. O que você não vai fazer? Prometer. Você não precisa prometer absolutamente nada. Você que ainda é candidato, que vai ser candidato no futuro, você pode sim assumir alguns compromissos que dependam somente de você. Por exemplo, quando eu fui candidato a vereador, eu fiz alguns compromissos que dependiam só de mim. Vou dar um exemplo. Eu sou servidor público do governo do estado de Minas. E qual foi o compromisso que eu fiz? Apesar de eu poder, se eu for eleito, estar vereador e continuar trabalhando no governo e ganhando os dois, eu faço o compromisso que eu vou pedir afastamento do governo do estado e não vou receber, então, como servidor, vou ficar afastado. Vou dedicar-me como vereador. Esse foi um compromisso que eu fiz e esse dependia só de mim, então eu cumpri esse compromisso. Outro compromisso que eu fiz, eu sou advogado e eu assumi o compromisso. Sendo eleito, eu não vou exercer a advocacia como ferramenta de renda. Vou continuar com a minha OAB ativa para uma emergência ou outra, mas eu não vou manter escritório aberto, não vou trabalhar rotineiramente como advogado. Nesses 4 anos de vereador, eu devo ter pego assim, talvez uns 3 ou 4 casos urgentes que não tinha outro jeito. Mas eu também fiz esse compromisso, só dependia de mim. Nossa, Caio, mas você sacrificou. Sacrifiquei, mas só dependia de mim, foi a escolha que eu fiz naquela época da minha vida e tem que dedicar. Tem muita gente que é candidata a vereador. Valeu a pena. Sim, foi importante, na minha opinião, ter assumido esses compromissos e ter dedicado de verdade. Mas tem muita gente que vira vereador e depois não tem tempo para ser vereador. Tem gente que é vereador, professor, por exemplo, professor, é muito bom, sejam bem-vindos, mas você vai ter tempo de ser vereador? Eu já vi professor que é professor de manhã, de tarde e de noite. E vereador, que horas que ele tem tempo de ser vereador? Ou ela tem Só vai para a sessão. Eu só vou na sessão, mas aí você não participa de reunião de conselho, não está disponível para atender a população, não corre atrás de uma resposta, não vai fazer uma visita, então e aí? E muitas vezes não tem tempo nem de ler um projeto. Não, acaba que às vezes nem de ser professor também, né, ou professora. Então, enfim, tem que ter tempo de ser vereador. Não sou contra, inclusive acho bom que tenham outras fontes de renda justamente para não depender da política, não ficar desesperado se algum dia acabar o mandato. Não acho que tem que abrir mão de tudo da vida, assim, mas tem que ter tempo para ser vereador também. Olha um outro compromisso que eu fiz, compromisso de doido, né? Fiz esse compromisso e cumpri, mas não precisa chegar a esse ponto. Compromisso de trabalhar 44 horas por semana como vereador.
Fiz esse compromisso. Por que eu falo compromisso de doido? Porque como vereador você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu só fui descobrir isso depois. É verdade. Mas o que eu fazia? Eu chegava na Câmara segunda-feira, 7 horas da manhã, registrava a minha entrada usando o Instagram. Saía para almoçar, registrava a minha saída usando o Instagram, horáriozinho lá. Voltava do almoço, registrava. Saía para ir embora, registrava. E aí eu fazia a apuração toda sexta-feira lá na minha planilha de Excel e colocava na internet, inclusive está no site da Câmara até hoje. Mas por que eu falo compromisso de doido? Porque depois que eu ia embora, eu continuava trabalhando. Então vamos dizer assim, se alguém me telefonasse, perguntasse, quisesse tirar alguma dúvida, eu estava ali disponível. Então acaba que eu cumpria muito mais do que 44 horas por semana. Mas é necessário ter um compromisso, porque tem vereador que usa isso como desculpa e na verdade não trabalha nada. Tem vereador que fala assim, eu É trabalho verdade. todo dia, eu trabalho de domingo a domingo, mas você vai ver, não trabalha hora nenhuma. Como ele não tem compromisso com o horário, ele fala, estou sempre à disposição. Mas aí ele para o tempo todo para fazer coisa particular. E aí eu vou lembrar o que um chefe meu falava. Eu tinha um chefe desembargador que ele falava assim, ó, se você tiver que dar uma tarefa para uma pessoa ocupada ou para uma pessoa à toa, dê para a pessoa ocupada. Porque a Ocupada. pessoa ocupada vai arrumar um tempo de fazer aquilo ali e vai resolver e depois vai fazer as outras coisas dela. A pessoa à toa vai ficar sempre enrolando para fazer depois e nunca vai fazer. E aí o É vereador que é verdade. ocupado, ele está sempre conseguindo fazer alguma coisa. Já o vereador à toa, que não tem nada para fazer, na opinião dele, ele nunca faz nada mesmo, porque ele fica só enrolando. Então, dei esses exemplos aqui de alguns compromissos que eu fiz e também fiz alguns compromissos de apresentar alguns projetos de lei. Eu entendo que eu cumpri todos os compromissos que eu fiz, porque todos que eu fiz dependiam apenas de mim. Fiz compromisso de apresentar projeto de lei polêmico, coloquei projetos de lei polêmicos, mas não foram aprovados, mas eu não prometi que seriam aprovados, não dependeriam só de mim. Então, o que você não vai fazer, e isso vai te ajudar a ser eleito? Você não vai prometer nada que não dependa exclusivamente de você. E eu repito, não use o verbo prometer, inclusive. Use a ideia de celebrar compromisso, firmar compromisso, se comprometer, mas não fala prometer. Doutora Priscila, e a senhora tem alguma ideia sobre esse ponto? Na realidade, é basicamente o que o Dr. Caio falou, né? Você deseja um cargo letivo, então você tem que saber o que está fazendo. Né? O que acontece na prática, nós que trabalhamos como vereadores, a gente vê pessoas aí que entram sem saber o que fazer. E realmente, é como se for, como eu disse hoje, né? Para as meninas, foi jogado dentro da sessão, dentro da Câmara, e disse, o que eu faço agora? E muitas vezes, passa 1 ou 2 anos, continua-se perdido dentro da Câmara, sem saber o que fazer. Só recebe projeto, aprova, muitas vezes nem sabe o que quer, porque tem aquela mera ilusão, porque tem um assessor jurídico na Câmara, o assessor vai dar todo o apoio, mas isso eu confesso para vocês que é uma ilusão, eu sou assessora jurídica, isso é uma ilusão. O assessor jurídico ele tem que cuidar de toda a Câmara, então a cada ponto que acontece na Câmara, ele vai ter que cuidar. Então, para quem deseja ser vereador, melhor é começar agora. Você saber exatamente qual é o terreno que você vai pisar, ter um bom posicionamento antes. Porque você vai ganhar uma respeitabilidade lá desde o primeiro dia de posse. Devolvo a Isso mesmo, palavra, doutora doutor. Priscila. Vamos bater nessa tecla. Você quer ser vereador? Muito bem, parabéns. Precisamos de vereadores bons, vereadoras boas. Mas você sabe o que o vereador faz? Você tem ideia? Ou você só acha, tem uma opinião? O vereador ajuda as pessoas. Vou te fazer uma pergunta, então. E você acha que só sendo vereador que você pode ajudar as pessoas? Não, claro que não. Tem muita gente que ajuda os outros e não é vereador. E tem muito vereador que não ajuda os outros. Então, se sua intenção é ajudar as pessoas, eu vou te dar um conselho. Se for só ajudar as pessoas, talvez não seja sendo vereador que você vai realmente conseguir ajudar as pessoas do jeito que você está pensando. Se você está pensando em dar colchão, cobertor, cesta básica, essas coisas, não precisa ser vereador fazer isso, nem é papel do vereador fazer isso. Então, a dica que nós vamos dar aqui é: entenda o que o vereador faz. Se você entender o que o vereador faz, você vai ter condições de verificar se você tem como cumprir esses compromissos. Deixa eu colocar uma questão aqui para vocês refletirem. Vocês estão preparados para serem vereadores de verdade?
Durante o mandato seus, a maior parte de vocês moram em cidades pequenas. Então vocês conhecem quase todo mundo. E as pessoas que vocês não conhecem, acaba que elas conhecem vocês, conhecem sua família. E você há de concordar comigo que a sua cidade não está perfeita. Concorda comigo? Que a sua cidade não está perfeita? Então tem muita coisa para melhorar. Se tem muita coisa para melhorar, muitas pessoas que poderiam estar fazendo bem feito não estão fazendo bem feito. O prefeito não está fazendo bem feito às vezes, um funcionário da prefeitura, de algum órgão do estado. E aí a pergunta que eu te faço é: e se você precisar brigar com alguém que está fazendo algo mal feito, você vai brigar? Se você precisar criticar um secretário que não faz o trabalho dele bem feito, você vai ter condições de conversar? Não é para brigar, não é para ofender, mas e aí? Ou você vai ser conivente? Sabe aquele vizinho seu que põe fogo no lixo e a fumaça intoxica as crianças que moram na vizinhança? Você vai ter coragem de fazer denúncia? Ou você vai deixar para lá? Porque se você não tiver coragem de fazer as coisas certas e ficar do lado da amizade, do lado do tapinha nas costas, o meu conselho é que você não entre na política. Se você não tiver força e firmeza para falar no olho da pessoa, você está errado. Tudo bem, você não está fazendo um concurso para fiscal. Não é seu papel ir lá multar o seu vizinho que está colocando fogo no lixo. Mas e na hora que o seu vizinho colocar fogo no lixo e o fiscal reclamar com ele, multá-lo? Ele vai te procurar: ô vereador, me multaram aqui, vereador. O que você pode estar fazendo por mim? Ele vai falar no gerúndio assim, né? Em vez de falar o que você pode fazer por mim, o que você pode estar fazendo para me ajudar? Olha, nada, você fez uma coisa errada. Já aconteceu comigo o seguinte: a pessoa parou na vaga de deficiente. Ela estacionou o carro na vaga para pessoa com deficiência. E foi multada. E depois ela veio reclamar: ô Caio, me multaram, o que você pode fazer por mim? Uai, você tem Te credencial? aconselhar Você tem a não credencial fazer de... mais O isso. que você pode fazer por mim? Você tem credencial de pessoa com deficiência? Não. Você é pessoa com deficiência? Não. Por que você parou lá? Ah, mas foi rapidinho. Lá estava escrito que podia parar rapidinho? Não. Então você fez algo errado. Tudo bem, você não vai falar desse jeito, né? Isso poderia ser agressivo. Mas dependendo do caso, tem que falar: não tem nada que possa ser feito. Ou, se muito, falar: se você acha que foi injusto, faça um recurso e apresente para a Jari, que é a junta administrativa que vai analisar os recursos. E aí ela vai eventualmente te dar uma segunda chance de defesa e vai falar: não tem defesa, ponto final. Mas você não vai chegar no prefeito e falar: prefeito, quebra o galho desse aí, esse aí é bonzinho, esse é eleitor. Acontece isso muito, hein? E aí, voltando no nosso tema, não faça isso e seja eleito do jeito certo. Qual que é o jeito certo de ser eleito? Colocando as suas ideias, colocando as suas propostas. Vote em mim porque eu vou fiscalizar os contratos. Vote em mim porque eu vou defender o concurso público, a meritocracia, a transparência, o princípio da impessoalidade. Vote em mim por essas questões. E não porque vote em mim que eu vou te arrumar um emprego. Eu conheço candidato que prometeu emprego. Tem como ser eleito do jeito errado? Com certeza. Eu conheço gente que já foi, Doutor, diga. mas olha, tu sabe que apesar de ser querer ainda e ter vários que fazem isso, eu acredito que a população está com tanta informação aí disponível, tribunais dando jurisprudências o tempo todo, o Ministério Público querendo jogar na cara de todo mundo que vereador fez isso ou aquilo. Daqui a um tempo não vai ter espaço para essas pessoas, né? Correto. Então, a gente também não quer, esse é o nosso maior desejo, né? Sim. Que os vereadores, antes mesmo de entrar, saibam o que estão fazendo. E que não entrem com um jeitinho. Porque o jeitinho não vai levar muito tempo, muito longe. Sim, doutora. Mas é importante também a gente ponderar o seguinte: isso que a senhora falou é a tendência natural. Aí no seu estado, na sua região, acredito que já está acontecendo, já esteja acontecendo. Mas tem lugar que não, infelizmente, ainda Exatamente. as instituições, os órgãos de controle estão dormindo em muitos estados do nosso país, infelizmente. E nós estávamos pensando sobre, então, qual é o jeito certo. Defendendo ideias. E aí, eu gosto de fazê-los pensar o seguinte: quais são as suas ideias? As suas ideias são as de você, não adianta querer copiar as minhas.
copiar da doutora Priscila, copiar de alguém de outra cidade, porque a realidade do seu município é única. Existem no Brasil 5.568 municípios. Cada um tem uma realidade. Você vai ter que observar a sua cidade e colocando seus papéis à frente à disposição da população. Como assim? Você vai fiscalizar o que tiver errado. Eu e a doutora Priscila já gravamos o curso, chama Método Fiscalizar. Lá a gente ensina o passo a passo para uma fiscalização correta. Tem mais de 110 tópicos que a gente colocou lá. O conhecimento está à disposição. Inclusive, tem alguns trechos estão até gratuitos, disponíveis lá no YouTube. Mas você vai ter que estar sempre atento para ver quais são os problemas da sua cidade. Você vai legislar. Ah, tem vereador que quer, a gente brinca que é o vereador gincana. Ele quer ser o vereador que mais vai apresentar projetos de leis. Mas e daí, vereador? E a população? Está tendo alguma vantagem com o seu mandato? Está melhorando a qualidade de vida do povo? Ou você que está apenas competindo em troca de números? Não, é só por número. E aquele vereador que só grita? Ah, o vereador que faz teatrinho, né? Que dá esparro. Esse também, para mim, é um péssimo tipo de vereador. Não precisa gritar, a gente não é surdo. Qual que é a sua ideia? Qual que é o seu argumento? E aí, de modo geral, o tema de hoje era mais ou menos essa ideia, doutora Priscila, de não fazer do jeito errado. Como que começa do jeito errado? Não sabendo o que o vereador faz. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era mais jovem, a minha vontade era ser engenheiro. Eu queria ser engenheiro. Falava, vou ser engenheiro, engenheiro deve ser legal de ser engenheiro, vou ser engenheiro. E aí, no meu ensino médio, eu fiz em uma instituição de ensino chamada Cefet, que é um Centro Federal de Educação Tecnológica. E lá no Cefet eu fiz um curso técnico de eletromecânica. Então, bem puxado para a área exata. 2 anos estudando, o ensino médio durou 3, mas durante 2 anos a gente tinha um ensino técnico também, no outro turno. Então, de manhã era conhecimento do curso técnico, de tarde ensino médio. E aí eu aprendi bastante coisa, naturalmente, aprendi bastante geografia, física, matemática, além das outras competências. E aí eu resolvi fazer vestibular no segundo ano. Falei, beleza, vou fazer vestibular de engenheiro de Minas. E aí eu fui fazer para engenheiro de Minas, porque eu vi que o salário era bom. Falei, vou escolher com base no salário. Não é muito concorrido na época, o salário era muito alto na época, eu falei, vou fazer para isso. E aí chegou na prova de física lá na segunda etapa, passei para a segunda etapa, naquela época existia, tinha que calcular o peso de uma motocicleta, sabendo a pressão nos pneus e a distância entre os eixos. Falei, nossa senhora, isso é muito difícil para mim. E eu via que os meus colegas conseguiam fazer essas contas de cabeça. E eu gastava às vezes mais tempo, tinha que esforçar mais ali para ter sucesso nessa área das exatas. E aí eu comecei a pensar, olha, os meus colegas, eles têm muita facilidade na área das exatas e eu nem tanta, mas nas áreas das ciências humanas eu consigo fazer tudo e eles têm que fazer um esforço muito grande. Quer saber? Ser engenheiro não é para mim. Eu vou ter que me esforçar vou ter que me esforçar 3 vezes mais do que a média dos meus colegas aqui. E eu estou vendo que eu tenho muita facilidade com áreas do conhecimento que eles têm dificuldade. Talvez a minha praia seja outra. Comecei a pesquisar e falei, quer saber? Eu vou fazer direito. Essa é a minha área. E pronto. Depois eu resolvi fazer direito lá no 3º ano. E pronto. Fiz direito e passei bem, etc. E graças a Deus estamos aí. E eu fiquei pensando, eu queria ser engenheiro porque eu não sabia o que o engenheiro fazia. Depois que eu descobri, eu falei, calma, isso não é para mim. Claro que foi muito bom, etc. O conhecimento foi muito importante, mas eu digo para vocês a mesma coisa. Tem muitos de vocês aí que querem ser vereadores, mas você realmente sabe o que o vereador faz? Você vai dar conta da pressão? Você vai dar conta das pessoas te pedindo coisas que você não tem o papel de dar, não tem a obrigação de dar? Você vai ter condições de cobrar que seja feito correto, da maneira correta? Você vai cobrar das pessoas que elas trabalhem direito? Ah, não, eu não quero perder amizade com ninguém. Então não entre na política. Se você tiver que escolher entre o certo ou a amizade, você vai escolher o lado do certo ou é só da boca para fora? Porque talvez você more numa cidade pequena que você não vai querer se indispor com a pessoa lá que está mandando e fazendo as coisas erradas. Se você não tiver coragem
de fazer bem feito, a sugestão que eu te dou é não entre para política. Porque para fazer mal feito já está cheio de gente. Esses dias eu estava conversando com uma vereadora que ela é funcionária pública de uma prefeitura. E ela me falou o seguinte: Caio, eu não posso fiscalizar muito não, porque sabe como é que é? Se eu começar a criticar muito o prefeito, ele começa a me perseguir. Então eu fico mais na minha, mas meus colegas fiscalizam. Peraí, vereadora. Se a senhora não tem condições de desempenhar o seu mandato de maneira completa, fala na frente do espelho, vai lá no espelho e olha, fala assim, ó, eu estou na política por causa do dinheiro e eu não faço nada. Fala isso. Fala isso. Eu estou na política para ganhar um aumento na minha remuneração, porque eu não faço nada, eu não fiscalizo, eu voto do jeito que o prefeito manda. Peraí, sai fora da política. Você está ocupando vaga de alguém que poderia estar fazendo a diferença. Alguém que tinha disposição para cobrar, para criticar, para elogiar quando necessário. Não foi eleito, mas você foi. Mas você não está fazendo a diferença. Sai fora. Mas agora fica difícil para mim. Não fica não, é só ir lá assinar a carta. Tá bom, estou sendo rigoroso, né? Pois é. Então na próxima, pelo menos não candidata de novo, tá bom? Fala assim, estou cansada, não sei e tal. Sai fora, sai fora. Você está sentada numa vaga. Você está ocupando o espaço de alguém que poderia estar fazendo a diferença. Olha como é que a sua cidade está ruim. Tá ruim, você sabe que tá ruim. Mesmo assim, você está aí sentada na cadeira de vereador e não está fazendo nada. Quer saber? Faz igual eu fiz. Eu pedi afastamento. Mas aí meu dinheiro vai diminuir. Vai diminuir mesmo. Você está na política por causa do dinheiro? Então, péssimo negócio que você fez. Porque na política você não vai ficar rico, não. Só se você for um desonesto. Rico você não vai ficar na política, não. Então, sai fora da política. Você está ocupando a vaga de alguém. Então, esse é o jeito errado. Você é funcionário público? Que bom, eu também sou. É efetivo? Parabéns, eu também sou. Vai candidatar? Vai. Faz o compromisso de pedir afastamento? Doutor, mas aí a minha renda vai ficar pequena. Então, você está entrando por causa de dinheiro, né? É só falar a verdade, não precisa fingir. Fala assim, eu estou entrando por causa de dinheiro. Fala assim, ué. Eu te falo, péssimo negócio. Mas, doutora Priscila, vou devolver a palavra para a senhora, senão o pessoal vai ficar com raiva. Tá, gente, eu vou aliviar um pouquinho ali, ó. Você pode ser servidor, mas seja ético quando for vereador. Não precisa afastar. Aliviei isso. Só vou ser um pouquinho gentil, deixa eu fazer Pode melhor. ser É isso aí, Juliana. Efetivo, né? Sabendo que o vereador não ocupa cargo comissionado nem cargo de função. Deixa eu fazer só um complemento. Se você for servidor, que bom, você pode ser servidor. A Constituição permite você ser servidor e vereador. Se você tiver condições de fiscalizar, não for ter medo, não tem problema, continua servidor não tenha e vereador. Medo, ainda mais se for efetivo. Isso, continua aí, servidor e vereador. Mas agora, se você for servidor e tiver medo de enfrentar a prefeitura, infelizmente, você vai ter que pedir afastamento. Mas eu sou contratado, doutor. Você é contratado, você fez processo seletivo ou entrou de pechada? Eu entrei de pechada, então você não pode ser vereador e contratado. A não ser que no seu estado aí, o Tribunal de Contas e o Ministério Público estejam em sono profundo. Estão em coma. Aí você pode fazer. Pode ser. Tem gente que é até cargo comissionado da prefeitura e vereador, viu, doutora Priscila? Ai, meu Deus do céu. Tem gente que é assim. Pega a Constituição e joga fora. Não. Tá dormindo. Aí o Ministério Público está dormindo, está em sono profundo. Está em coma. Mas aí tem estado que tem esse risco. Eu já vi esse de um vereador me perguntou, doutor Caio, eu posso assumir a coordenação da área da saúde aqui da minha cidade? Eu falei, é um cargo comissionado, é uma função gratificada? É um cargo comissionado. Não pode não. Você quer que eu te fale a verdade? Não pode. Doutor, mas como é que eu vou saber se não pode? Olha seu regimento interno aí. Te garanto que está escrito lá. O vereador não poderá aceitar cargo regimento interno, lei orgânica. Tá na própria, a lei orgânica está na Constituição. Isso viola vários princípios, inclusive dos poderes serem independentes entre si. Mas, doutora Priscila, acho que a gente já durou bastante na nossa conversa de hoje. Vocês que estão nos assistindo, nós estamos organizando também para ajudarmos quem quer ser vereador. O que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, no Brasil tem 57.996 vereadores. E, infelizmente, ainda foram eleitos muitos vereadores ruins. E vocês sabem disso. Vocês que são bons vereadores sabem disso, porque vocês não são a maioria. Normalmente não são. Nas câmaras, não.
E aí, o que nós temos que fazer? Continuar reelegendo vocês que são bons, mas ajudando a trazer pessoas boas para a política também. Então a gente está lançando aqui a nova vertente, mais uma, nós não paramos de conversar com os vereadores, tanto é que a doutora Priscila lançou hoje o método, a mentoria, a mentoria, o próximo nível, mas nós também temos que cuidar daqueles que querem vir para a política, porque de cada 10 candidatos da última vez, apenas um conseguiu entrar. Foram praticamente, na verdade foram 528 mil candidatos na última eleição, somando prefeito, vice-prefeito e vereadores, sendo que só de vereadores já foram 498 mil arredondando, e dessa quantidade, de cada 10, 9 aprendeu que não dá para ganhar tudo na vida. E já foram logo se decepcionando uma parte, né? Mas os bons têm que ser eleitos, pelo menos tentar ajudá-los. E aí eu posso dizer sem medo de errar, muitos bons candidatos tiveram muitos votos, mas isso não foi suficiente porque eles estavam em partidos ruins. E aí a gente vai repetir o que a gente está falando. Para ser eleito, duas condições: votos suficientes e partido viável. Como que eu olho se meu partido é viável? Já temos uns 3 ou 4 vídeos só sobre isso lá no nosso canal do YouTube. Entre no nosso canal, nos siga, curta, compartilhe e mande para o coleguinha. Bem, vou encerrar minha fala aqui, doutora Priscila. Deixo a palavra final com a senhora. Eu só tenho a agradecer a parceria, doutor Caio. Acredito que o nosso tema seja isso mesmo. A Juliana trouxe alguns pontos, mas eu não estou conseguindo ler aqui. Se você quiser trazer para nós, olha, para mim, eu agradeço. Para mim também não estou ouvindo, mas eu vou tentar um plano B. A senhora me dá um minuto enquanto a senhora faz as suas considerações. Não, consegui. O Léo falou aqui, o problema é que depois que ganha, todos se calam e passam a ser coniventes e entram no sistema falho. Esse é o nosso objetivo. Mas lembrando, Léo, que todos é muita gente. São 57.990... Não, 57.996. Não dá para falar que todos são assim, mas infelizmente uma boa parte é assim mesmo. Infelizmente, viu, Léo? A gente também não... Você não é, por exemplo, pode colocar. Você, por exemplo, não se calou. A Juliana colocou, não, o William se colocou não. No pacote. Não, você não. Eu tenho um mentorando também, que eu não vou falar mentorando, não. Ele é um assessorado, que ele também não se calou. E isso é importante trazer, porque não são todos ruins, né? Parte do princípio que às vezes podem ser bons, mas se calam pelas circunstâncias. Mas são bons, precisam de uma ajudinha. É muita pressão, o Léo falou. É verdade. A Juliana falou. Para quem foi vereadora, aí deve ser... É um absurdo, mas a verdade acontece mesmo. É isso aí. Doutor, era isso que a gente tinha para conversar. Não sei se o doutor quer trazer mais alguma coisa. Deixa eu só fazer um teste aqui para ver se ficou alguma mensagem não respondida. Deixa eu fazer um teste aqui, me aguentem um instante. O meu travou. Peraí. Pessoal, infelizmente eu não vou conseguir ver. Travou para mim também aqui. Mas de qualquer forma, a gente está disponível nos nossos canais do Instagram, do YouTube e lá nos canais, nos grupos dos vereadores sensatos. Nossa ideia é ter 2 lives por semana para ajudar a trazer bastante conteúdos, mas também saibam que já está disponível no YouTube também. Então, obrigado, boa noite e até breve. Né, doutora Priscila? Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.